Sebrae, realizada em 63 países com 30 mil pessoas, aponta que 36% dos consumidores têm alergia ou intolerância a um ou mais gêneros alimentícios. Da mesma forma, 64% responderam que seguem uma dieta que limita ou proíbe o consumo de alguns alimentos ou ingredientes. O mercado que vem crescendo a cada dia é o mercado que busca atender a esse público que tem que ter uma dieta especial. Quem teve esse olhar é o Everton, da Padocaria, que é onde a gente está aqui em Campinas. Everton, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. Conta para nós o que você faz, o que você fazia, por que você resolveu empreender nesse segmento. Maravilha! Nós na nutrição a gente sempre pensa em desenvolver algo que gere saúde. Essa é a nossa meta, né, como nutricionistas, como profissionais da área de saúde. Dessa vontade de gerar saúde, eu venho da atividade física, sou também da área de educação física, então eu sempre voltei a minha linha profissional para tudo que gerasse saúde. Porém, uma situação familiar, em 2014, fez tudo mudar. Uma coisa é você trabalhar com emagrecimento, com os seus pacientes, né? Agora, quando um irmão seu vem a falecer por causa de uma intolerância, de uma alergia, ele felizmente tinha alergia a camarão não diagnosticada, e eu me senti responsável, talvez, de futuramente poder ajudar outras pessoas que tivessem intolerâncias e alergias. Ficou guardadinho lá na caixinha algo para fazer futuramente. Passou algum tempo, eu comecei a atender muitos pacientes a nível Brasil, morava em Porto Alegre, sou gaúcho, sou de Porto Alegre, comecei a atender muitos pacientes a nível Brasil e comecei a identificar grandes dificuldades com consumo de glúten, consumo de lactose, leite e derivados, problemas com a caseína, que é uma das proteínas do leite, e também quanto à parte comportamental, porque toda vez que você come muito glúten, que vem do trigo, a inflamação é maior e esses cravings, essas vontades, elas se repetem. Então, normalmente, você aumenta muito de peso por uma questão comportamental mesmo, pelo sabor do pão com manteiga. Então, todos os produtos de padaria, eu comecei a verificar, olhar para eles e comecei a querer transformar esses produtos em produtos mais saudáveis, gostosos ou saudáveis. As pessoas, elas, por um tempo, elas sabem que tem esse problema de saúde, mantém a restrição. Quando elas voltam, essa inflamação retorna também. Exatamente. É aí que é o grande problema, porque é como se fossem duas vidas, né? Uma vida dentro da dieta restrita e uma vida normal, cheia de coisas gostosas, desejos, vontades, só que ao mesmo tempo vai gerar a falta de saúde de novo. Então não poderia mais existir dois mundos. Deste ambiente que apareceu a ideia da padocaria. De uma padaria gostosa, saudável, principalmente a primeira ideia era cortar o açúcar. Porque o açúcar é extremamente inflamatório e ele aumenta muitas calorias e ele vai gerar vício, né? Então a gente cortou de todas as receitas, a gente trabalha com adoçantes naturais aqui na padocaria, tiramos todo o açúcar. Só que ao tirar o açúcar, vieram todos os outros intolerantes, porque nós temos pacientes e clientes que vêm até a padocaria, que são pessoas que não podem comer leite, que não podem comer glúten. A gente está desenvolvendo todos os produtos agora voltados mesmo para zerar o glúten mesmo das receitas. E disso tudo começou uma produção mesmo, muito mais focada, né, específica em produtos para todos os intolerantes e alérgicos. Isso foi quando? Isso foi na saída da pandemia, em 2021. Eu vim para Campinas, eu já tinha morado aqui, já conhecia a cidade, adoro Campinas. Acho que o público aqui é perfeito para você testar uma ideia nova. Sabia que era polo de startups, pilotos de startups, e quis vir para cá para isso, para a gente desenvolver algo novo. Ao desenvolver algo novo, a gente começou a identificar que de 21, quando começou a sair da pandemia, era o momento de colocar algo presencial. Era o momento de realmente colocar aquelas receitas que estavam nos e-books, que a gente fazia em casa, gourmetizar essas receitas e trabalhar de uma forma bem profissional mesmo. Foi no final de 21 que a gente começou realmente a desenvolver todo o projeto, né? Porque eu não trabalhei sozinho, eu trabalhei com chefes e consultores, padeiros consultores, fui trabalhando com uma equipe, fui contratando pessoas, confeiteiras, auxiliares de cozinha, a gente veio desenvolvendo esse trabalho e agora a padocaria já está desde 2022. Primeiro começamos no delivery, depois abrimos a loja e agora já estamos abrindo já as segundas lojas da rede. Quando você pensou na formatação
E em todo esse modelo de negócio, como você disse, contou com várias pessoas especializadas, mas e na parte administrativa? Como foi isso? Pensar para um nutricionista, para um educador físico, vou ser um empresário. Então, é muito legal entender isso, Miriam, porque não sei o que a vida fez comigo, mas eu sempre fiquei com o pé no empresariado. Tá. Então, todas as empresas onde eu trabalhei, eu sempre tive cargo de diretor ou um cargo de gestão. Fiz algumas coisas como investidor em outros negócios. Trabalhei com café gourmet aqui em Campinas, um pouco antes de eu realmente acontecer essa questão de família que eu te contei. Então, eu já tinha sempre essa relação. E aí eu tive uma experiência, um pouco antes da padaria realmente acontecer, da padocaria nascer, com marketing. Então eu fiquei 2 anos desenvolvendo alguns projetos em outro paralelo que eu fazia na nutrição com marketing. Então, para mim isso foi muito tranquilo. Quando eu realmente decidi ter a padocaria, eu conheci um pouco de cada área. Então, os primeiros passos da padocaria eu consegui tocar. Parte técnica como nutricionista, visão empresarial, né, gestão, porque eu já tinha tido experiências anteriores, e também essa questão mais voltada para o marketing, desenvolvimento do Instagram, presença na internet, redes sociais, os famosos reels. Então, isso foi o que facilitou. Então, nesse primeiro momento, você não precisou, por exemplo, contratar uma empresa. Você mesmo acabou se virando. Exatamente. Assim. Tudo que eu fiz nessa primeira fase do negócio foi ter consultores, pessoas com a minha visão, direcionadas por mim, trazendo alguma expertise. Então, uma agência que foi contratada mais focado no que eu desenvolvia de conteúdo, com fotos melhores, com vídeos melhores. Então isso foi feito. Um consultor que vinha para gourmetizar algumas receitas, fazer um curso com um padeiro especialista em fermentação natural. Então eu fui agregando conhecimento e utilizando aquilo que era a especialidade de empresas ou pessoas, para que eu pudesse realmente ter a cara profissional da padocaria, sem ter que trazer mais pessoas inicialmente para dentro do negócio. Mas claro, né, hoje a gente está crescendo, já é uma outra realidade. O nome, como foi essa escolha? Pois então, foi engraçado porque quando eu decidi fazer a padocaria, eu pensei em padaria funcional. Eu queria que fosse uma padaria. Só que aos poucos ela foi virando uma confeitaria, uma gelateria, que a gente vai mostrar depois, uma padaria diferente, né, com muitas coisas diferentes, uma casa de chás, de bebidas, então tudo a gente tem aqui, muitas coisas diferentes. E eu queria brincar com essa coisa da padoca paulistana, né, essa coisa da padoca, e padoca, cafeteria, gelateria, padocaria. Por que aí, não, né? Exatamente, acho que ficou gostoso, né, ficou legal o nome. Bem legal. E a partir disso, a gente inclusive tem esse modelo aqui. Hoje, você falou que nessa primeira fase você fez tudo sozinho, mas a gente já está num outro momento. Hoje, além dessa unidade, como funciona o seu negócio? Então, hoje nós já temos 2 sócios a mais, que foram escolhidos estrategicamente para estarem conosco. Um para a parte comercial, por esses novos pontos de venda, né? E mais uma pessoa na área técnica, especialista também em pães, confeitaria gourmetizada, mas confeitaria saudável, né? Sem glúten, todos esses processos. Então, isso. E hoje é uma equipe muito maior. Uma super confeiteira na nossa cozinha, pessoas incríveis que fazem nosso atendimento. Quantos colaboradores? Hoje nós estamos em 7 pessoas. Nessa unidade ou todos? Em todas elas. As outras são nesse formato ou funcionam em outros estabelecimentos? Essa loja aqui é o que nós chamamos de loja conceito com K, porque tudo a gente faz com K, é padocaria com K, né? Sim. Então tudo é diferente, é de A a K, a gente fala. E aqui na Conceito a gente tem a estrutura básica, mas em outras unidades que nós já temos é o nosso modelo Pocket. Sim. Então, uma padocaria que não tem produção, a gente escoa, nossa produção é toda aqui nessa localidade, e lá a gente escoa e faz aquecimento, finalização de produtos. Então a gente está testando esse modelo Pocket para colocar pequenas padocarias em vários estabelecimentos, em vários lugares. Olha, eu tenho aqui, que foi preparado pela produção, que inclusive tem aí mais um passo, que é partir para franquia. E você até está falando, olha, a gente tem esse modelo, que é o conceito. Quando, então, despertou em você que era a hora de dar esse passo? É engraçado, porque tudo que aconteceu até aqui
não foi muito direcionado. O mercado quer esse produto. O mercado quer produto sem açúcar gostoso, quer opções gostosas sem glúten, quer coisas com leite sem leite, leite zero lactose. A demanda foi aumentando. Foi aumentando. E muitas pessoas vieram. Eu não procurei essas pessoas. Eu sou muito voltado para essa questão de entender que tem um Deus que direciona e põe a mão em tudo. Então, o que eu fiz? Me coloquei à disposição para que Deus fizesse essa obra, movimentasse as pessoas, e Ele fez, e tem feito. Trazendo pessoas que queriam o produto, que queriam botar uma unidade, que identificaram que os clientes deles queriam o nosso produto também. Então, uma das nossas unidades é dentro de um salão de beleza. Eu não me movimentei para ter nossa marca lá. Foram eles que nos contataram por indicações. Os nossos pacientes, eu falo pacientes, né, mas nossos clientes, eles são nutrólogos, médicos, nutricionistas. Então, eles indicam para os pacientes. E esses pacientes conhecem pessoas. Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Para esse passo da franquia acontecer, também foi assim. A pessoa, o profissional que me ajudou a desenvolver esse logotipo, né, que é um logotipo voltado para a prosperidade, levar essa sementinha para vários lugares, essa coisa saudável, ele mora em Goiânia e é apaixonado pelo conceito, porque ele conhece o conceito antes de todo mundo. E quando eu falei para ele que nós estávamos abrindo já a segunda unidade, ele falou assim, opa, eu quero isso aqui. Vamos testar e vamos validar um projeto para a franquia. Então a gente já está realmente procurando ponto lá em Goiânia, verificando como isso vai acontecer. Vai ser a primeira Vai ser o franqueada. primeiro franqueado, desenvolver todo o processo de treinamento, nossa produção que já está mudando completamente, nossa forma de atendimento, forma, né, de logística desses produtos, se vão ser todos feitos aqui de alguma forma, vão ser mandados congelados, ou se parte deles vão ser feitos lá. Então a gente vai fazer manda a matéria-prima para lá e lá exatamente, eles confeccionam. Exatamente. Então a gente vai fazer todos os testes a partir de agora. E é você quem vai dar esse treinamento para o pessoal? Parte deles, sim. Então, parte desse treinamento voltado à parte nutricional, que é onde eu entro, dando essa visão do conceito funcional para as pessoas entenderem o que elas estão consumindo, e pessoas também na nossa equipe agora que vão dar os treinamentos de cozinha, treinamentos de vendas e tudo mais. Inicialmente, Everton, quanto foi o seu investimento nesse negócio? Nesse negócio aqui, 600 mil. 600 mil, porque nós temos que desenvolver cozinha, muitos testes, porque eu tenho testes de consultores, chefes que me ajudaram. Então tem todo um investimento mesmo. Agora, para um novo negócio... Hoje a gente pode já dizer que, você falou final de 2021, que esses 600 mil já retornaram? Já, parte deles já retornaram. E a gente já está quase, realmente, já chegando no patamar de empate. Tá. Né? Mas assim, a empresa está sempre crescendo. Então, ao mesmo tempo que está entrando... Você usa o capital de giro reinveste. Tá. Então, que eu não quero parar. Não consigo mais parar. O mercado quer o produto. Tá. Para esse modelo que você disse que, inclusive, tá para dar esse passo lá em Goiânia, como que vocês pensam nessa questão? Porque tem a questão também da regulamentação das franquias. Exatamente. Como que você também buscou essa consultoria, buscou entender esse universo? Exatamente. A gente está num momento de decisão como empresa se a gente vai ser franquia no modelo tradicional ou se a gente vai ter um capital, uma participação em cada loja também. Tá. A gente está muito voltado para isso, estudando os cases do Starbucks, estudando cases de outras redes de lojas que não chegam a ser franquias. Então a gente está adaptando exatamente isso e até o, sei lá, segundo semestre a gente vai ter uma informação concreta com números, se o caminho é franquear mesmo, 100%, regulado, ou se vão ser redes de lojas com participação nossa. A gente está identificando o que vai ser melhor. A gente tem, inclusive, geralmente no interior, e eu falo em especial aqui na região metropolitana de Campinas, um grande número de empresas, de franquias, que na verdade aqui a gente acaba sendo os franqueados, que vêm de São Paulo, vêm de outras capitais brasileiras. Como é para você estar, na verdade, exportando esse modelo? Pois é, né? Campinas foi uma cidade que me abraçou muito bem, porque é uma cidade que tem tudo, uma cidade que tem um público que conhece produtos diferenciados, que quer esses produtos. Então é uma honra mesmo saber que hoje tem um produto que está nascendo em Campinas que vai chegar em outras capitais do Brasil, em outras cidades. A gente está se desenvolvendo para isso. Muitas decisões muito concretas, muito pensadas, muita luta nesse empreendimento, nesse mundo empreendedor, mas a gente está bem consciente de que o nome de Campinas vai
vai estar aí como um polo de uma nova franquia, de uma nova rede de lojas. A gente espera poder trazer muitos empregos para mais pessoas, trazer oportunidades para pessoas se desenvolverem aqui. Você falou em segundo semestre, primeira loja franqueada. Dá para a gente pensar aí em planos depois dessa primeira loja? Dá para dar um spoiler para o nosso telespectador? Olha, eu vou falar que eu peço para Deus, eu quero uma loja em São Paulo. Uau, e para a capital, hein? É o meu desejo, não sei se vai acontecer ainda nesse ano, mas já existem conversas de investidores, pessoas parceiras que querem realmente levar o conceito Padocaria, nosso conceito zero culpa, né, para São Paulo. Então, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Tá, vamos agora destrinchar esse zero culpa. Pois então. O que é isso? Voltando um pouquinho para a questão da restrição alimentar. É ter o prazer de comer algo diferente, algo gostoso, mas sem pensar, poxa, isso vai me fazer mal? Pensa comigo, não sei se você já passou por isso, processo de emagrecimento, querer redução de peso, alguma situação específica, uma doença, e você se vê relacionado com sabores e sensações de comida. Sim. E normalmente comida gostosa, comida com açúcar, com gordura. É isso, essa mistura do glúten, trigo, gordura e açúcar. A questão do queijo, por exemplo, Exato. Quem tem problema com a lactose. Exatamente. Então, quando a gente começou a desenvolver, eu falo eu, né, e falando com a rede de apoio que a gente tem quando abre um negócio, eu falei assim, já que a Padocaria vai ser com K, eu quero um culpa com K, não é qualquer culpa. Eu quero que seja zero culpa, porque eu quero que as pessoas aqui venham e encontrem aquilo que elas querem comer, mas sem açúcar, com farinhas que elas podem consumir e sem a lactose. Então, eu venho desenvolvendo isso. Essa questão do zero culpa é péssimo quando você sabe que você tem uma doença já alojada, já diagnosticada, ou que você está tentando fazer um processo de melhoria, e aí você se impacta num lugar onde só tem coisas com açúcar que você deseja, aí você vai lá, você come e gera o quê? Culpa. Gente, ó, inclusive vocês devem estar vendo imagens aí desse zero culpa. Qual é o carro-chefe aqui? Nossa, dos salgados, a nossa coxinha cremosa, ela é uma coxinha 100% frango, com um aspecto de coxinha, com só uma farinhazinha, como se fosse uma nossa farinha de rosca, assim, sem glúten, assada, que parece frita, e ainda mais requeijão. Então, assim, ela é muito procurada por todo mundo que quer algo gostoso. Comer um salgado sem culpa. Exatamente, bem isso. Aí nós temos as bebidas, nossos shakes feitos com nossos gelatos, que são base fibra, zero açúcar, com opções com leite ou sem. Então a gente tem bastante saída de milkshakes, bebidas geladas, cappuccinos gelados, e nós somos uma padaria preparada para receber o intolerante. Então sempre tem uma opção de leite vegetal, por exemplo, que em outros lugares a pessoa não vai encontrar. Existe uma dúvida agora, uma dúvida até pessoal, Perfeito. Que eu já vi alguns programas de saúde que falam, por exemplo, numa cozinha, que quem tem um problema, por exemplo, com glúten, não pode fazer nada ali que pode correr o risco. Como que é isso para vocês, ter todo esse cuidado com quem está lá na ponta e quer experimentar, vai saborear esse produto, mas não pode correr riscos? Nós estamos num processo de levar essa padaria a um nível para celíacos comerem aqui com segurança. A doença celíaca, para quem está assistindo, é uma doença muito séria, que é uma alergia severa ao contato, às vezes até de pele, ou de qualquer questão, né, respiratória, com o glúten que está na farinha de trigo. Sim. Só que o grande problema, até é legal informar, esse glúten ele está em vários lugares. Ele está numa farinha de arroz que foi estocada em algum lugar onde já passou trigo alguma vez. Então não é uma questão somente de ingerir. Exatamente, ou de escolher uma farinha que não tenha glúten. Tem que olhar a origem. Se lá onde foi armazenado, ou no caminhão que foi transportado, se não houve algum dia traço de glúten. Então tem que fazer todo um levantamento lá da origem, dos selos de origem das farinhas, saber como é que isso foi transportado, para que, na hora do preparo, nós possamos esterilizar um ambiente, cuidar de todo o aspecto de preparo para que esse produto chegue na mão do nosso cliente celíaco, com a garantia de que isso não foi contaminado. Então, isso é um processo com muitas etapas. E nós, hoje, nós oferecemos produtos sem glúten, sempre dizendo, há possibilidade de traços de glúten. Então, nós estamos no processo, para você que é celíaco, que está assistindo,
Estamos no processo de realmente validação de uma cozinha para celíacos. Então nós hoje atendemos quem está cortando glúten por uma questão de saúde, que não tem uma intolerância mesmo, mas não quer consumir o glúten por ser uma coisa inflamatória. Nós atendemos todos esses. Ontem mesmo veio aqui na nossa padocaria uma celíaca que comeu, passou super bem, então quer dizer que a gente está usando as farinhas certas, mas a gente sempre avisa. Se for um celíaco mais severo, se tiver realmente assim, uma questão respiratória, a gente pode ter uma questão de ter um tracinho que possa ter saído, por enquanto, do nosso controle, mas que futuramente a gente vai solucionar. E para você, que teve toda essa história triste, né, na questão da perda do seu irmão, tem essa formação em nutrição, em educação física, pensar em promover sabor e saúde ao mesmo tempo e, claro, fazendo disso um negócio que tenha lucro. Sempre quis ter produtos gostosos antes de tudo. Então, quando a gente começou a fazer os primeiros testes, eu, nutricionista, coloquei tantos % de proteína, tanto de fibra, e os produtos ficaram horríveis, ficaram péssimos. Mas a gente tem a ajuda de quem entende, né? Eu sou da nutrição, montagem de dieta, estratégia. Temos os confeiteiros, temos os chefes, né, da gastronomia que dão essa cara, que me falaram, olha, isso aqui não dá para fazer. Não combina, não cozinha isso. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer as modificações até o nível onde aquilo que eu desejo para o produto, ele está lá, mas que não perde sabor. Teste de adoçantes, testando aquilo que funciona, tirando a lactose, colocando um leite vegetal, alterando as receitas. Então, para quem vier aqui, para quem for pedir pelo delivery, vai ver um produto muito, às vezes até que não tem diferença de um produto tradicional. Porque realmente não tem. Visivelmente, de paladar, ele é praticamente o mesmo. Só que realmente, dentro da nossa brincadeira zero culpa. É muito, muito gostoso poder desenvolver esses produtos e atender esse público tão carente. Assim. Intolerante é um público carente. Everton, obrigada pela entrevista, muito sucesso. E para você que está em casa, agora um pequeno clipe com essas gostosuras e depois as dicas de livros e filmes sobre empreendedorismo. A gente volta já já com mais um case de sucesso aqui na região metropolitana de Campinas. A gente começa com Dedique-se de Coração, a história de como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara. Neste livro, vemos que é possível a longo prazo oferecer valor aos seus acionistas sem sacrificar a crença central de que se deve tratar os funcionários com respeito e dignidade. Tanto porque a Starbucks tem uma equipe de líderes que acreditam que isso é o certo, quanto porque essa é a melhor forma de fazer negócios. O livro é uma história definitiva de como uma empresa de ponta construiu sua reputação no varejo mundialmente, conduzindo tudo com o coração. Ao nos presentear com uma história detalhada da Starbucks, o autor compreendeu a mente de seus clientes e revela um autêntico altruísmo norte-americano. Se você for capaz de entender a imaginação de sua clientela, será um vencedor. Receitas do Favela Orgânica, aproveitamento integral de alimentos. Neste livro, a autora reúne receitas saborosas, repletas de cores, sabores e principalmente de amor. Dividido em 6 blocos, a obra traz o aproveitamento integral de alimentos e apresenta preparos que servem como base para pratos surpreendentes. Além de dicas valiosas que valem a pena, como pôr a mão na massa, sessões de receita, contribuir para o mundo saboreano e aproveitando o lado que cada alimento nos dá, da semente ao talo. Disponível em plataforma digital, Tush, a história de uma criança com fome, é baseado na biografia do jornalista culinário Nigel Slater. Tush conta a história de um garoto que cultivava um grande amor pela comida. O problema é que o único prato que sua mãe sabia cozinhar eram torradas. Quando ela morre, seu pai se casa com uma mulher que era uma exímia cozinheira.
Como Nigel também se interessa pela cozinha, começa a competir com a madrasta pela atenção do pai. Um belíssimo filme para quem ama comer e cozinhar. E a gente continua falando de quem se propôs a trabalhar de uma forma diferente com a alimentação e empreender nesse segmento. Neste bloco a gente conversa com o Leonardo, que tem uma pegada de trazer o produto direto da roça para a mesa do consumidor. Leonardo, é isso mesmo? Me conta, antes de você falar até do que é o seu negócio, que eu acredito que o pessoal em casa já está vendo aqui, olha, tem uma pamonha. Fala um pouco para mim da sua trajetória até chegar aqui. Mirna, obrigado pela oportunidade, né? É um prazer ter vocês aqui dentro do nosso espaço. Bom, para mim falar dessa comida da roça, essa comida afetiva, cultural brasileira, não é muito difícil porque é de onde eu vim, né? Então eu sou do interior do estado da Bahia, eu cresci no meio do campo, consumindo um produto minimamente processado, orgânico, né? Sem esse ultraprocessamento que a gente vê hoje na indústria alimentícia. Enfim, então eu meio que trouxe toda essa vivência, né, da minha infância com a minha experiência profissional, da minha carreira aqui em Campinas, e colocamos dentro de um espaço essa proposta aí da comida cultural brasileira, minimamente processada e afetiva. Antes você já empreendia ou não? Me conta como o Leonardo se vê empreendedor. Eu sempre tive o sonho de ter um próprio negócio alinhado à necessidade em mim, na questão de propósito, de fazer a diferença, enfim, de poder proporcionar para a sociedade um espaço que ele pudesse ter esse contato, né, com um produto saudável. Então, existia sempre um sonho, mas eu não venho desse viés empreendedor. E eu não tenho também na minha família essa cultura do empreendedorismo. Então, foi meio que assim disruptivo, né, para mim realmente empreender. Eu tenho experiência longa na área de alimentação, né, com fast food. Então, trabalhei por 14 anos em redes de fast food e isso me trouxe muita experiência para tomar a decisão e, de fato, abrir o meu próprio negócio, o que se deu em 2020. Quando em 2020, então, você tomou essa decisão, o que estava acontecendo na sua carreira? Você já alimentava esse desejo e quando você falou, olha, eu vou aproveitar esse meu desejo com essa minha questão emocional, mais a experiência de 14 anos. Como que foi tudo isso? Bacana a pergunta, porque foi realmente emocional. Eu brinco que foi no ápice da minha carreira, né? Já estava fazendo 14 anos, atuando no segmento de fast food, e foi um momento muito estressante. Foi no meio do segundo pico da pandemia, né? Enfim, então eu já estava desmotivado, querendo realmente seguir uma outra linha, e essa linha seria o empreendedorismo. Então eu vi a oportunidade de, não estou feliz aqui, então vamos fazer a felicidade, né? Vamos atuar de fato naquilo que realmente você se identifica. E aí foi quando eu virei a chave e eu assumi um negócio, já existia esse negócio, né, na cidade de Campinas, nesse espaço chamava Cantinho da Pamonha, né? Então nós temos uma história aí, juntando a marca Cantinho da Pamonha de 20 anos, vai fazer 21 agora. Enfim, então eu vi a oportunidade de assumir a gestão desse negócio, então adquiri esse negócio e eu trouxe nesse negócio a minha ideia da comida minimamente processada, da saudabilidade. Enfim, então o empreendedorismo ele veio num momento de angústias emocionais, né, de picos de estresse dentro do modelo CLT, e aí dentro do modelo empreendedor eu ter a liberdade, né, de fazer aquilo que de fato eu me identifico. E você tinha se preparado para isso? Fez um planejamento ou não? Confesso para ti que não fiz, mas como eu sempre sonhei, existia uma ideia de uma reserva para, claro, né, conseguir comprar o negócio, enfim. Mas os desafios, eu meio que fui pela fé mesmo, assim, né? Então, eu brinco que ser empreendedor, se você não tem fé, é mais difícil. É verdade. Tem que dar o passo. Você falou, inclusive, que foi aquele segundo momento da pandemia. Quem lembra do ápice da pandemia, lembra que eram o quê? Negócios fechados, principalmente locais de alimentação que só poderiam fazer o serviço delivery. Foi nesse momento que você abriu o seu negócio? Sim,
É tanto que na época em que, de fato, eu assumi a gestão, nós estávamos ainda naquela determinação, né, do nosso governo de não vender nada, né? Não poderíamos abrir as lojas, era só venda retirada na loja, né? Super Enfim, risco, então. Super. Né? Mas então, como você conseguiu, naquele momento tão delicado, aspirar algo? Eis a questão, assim, a gente conseguiu sustentar o negócio com reduções drásticas de custo, eu no meu caso, inclusive pessoal, né, então abri mão de várias despesas pessoais justamente para concentrar todos os ganhos e rendimentos nessa sustentabilidade financeira do negócio, enquanto passava, né, esse período mais grave da pandemia, enfim. Então foi realmente relacionamento com o cliente que vinha até a gente, nós prezávamos por esse relacionamento, demonstrar essa credibilidade de um produto que tinha uma procedência, né? Enfim. Então foi realmente criar esse relacionamento que, consequentemente, o cliente ele vinha com mais frequência. Porque foi, querendo ou não... Mas você não podia abrir? Para quem está em casa, Sim. o que você fazia? Era delivery também ou não? Era só delivery. Tá. Delivery através de plataformas digitais e retirada aqui na loja. Mas como a marca não tinha muito forte essa questão do digital, então foi mais retirada na loja mesmo. Era mais esse balcão, né? E nós tínhamos o atendimento na unidade, na porta, né? Na época, com uma mesinha barrando a entrada do cliente e essa entrega ali, né? Tá. Que se for lá na íntegra, talvez nem poderia, enfim, mas a gente seguia entregando ali na porta para o nosso consumidor. Leonardo, você disse que quando adquiriu o negócio, ele chamava Cantinho da Pamonha. E parece que alguma coisa mudou. Cadê quê? Cadê é bom. Enfim, Cadê veio nessa transição de marca, né, para ampliar o mix, né, de produtos que a gente tinha dentro do espaço. Quando se falava de Cantinho da Pamonha, a gente concentrava muito, então era só pamonha e derivados de milho. Isso era bom, mas não era esse o que eu gostaria, não era esse o meu sonho, porque eu queria trazer um posicionamento mais amplo, né, do Brasil, da brasilidade, da comida da roça, de todo o país, né? Enfim, então, através de um apoio de uma agência também, né, de posicionamento de marca, de arquitetura e tudo, eu tive essa ideia de trazer a cafeteria. Porque dentro do café, a gente vai ter também os derivados de milho, derivados da mandioca, produtos brasileiros, né, da nossa história, da nossa essência, da casa de vó, enfim. Então, Cadê, marca muito mineira, né, ele é mineiro, mas ele amplia todo esse posicionamento da roça brasileira. Você disse que, inclusive, procurou uma agência de posicionamento, de marketing. E como foi também fazer... Você chegou a fazer registro da marca e tudo mais ou não? Sim, tudo. Como eu trabalhei 14 anos com franquia, eu tenho, querendo ou não, esse conhecimento do principal para você ser um empreendedor estratégico, né? Não dá para a gente também sair atirando, assim, a gente tem que ter estratégia. Então, sim, teve o posicionamento da marca, qual público a gente gostaria de atender, e a marca foi registrada antes dela ser divulgada, né, antes de toda a reforma, de sofrer toda essa transformação, tudo, né, foi registrado, tudo bonitinho. Quanto você investiu nesse seu negócio? Esse negócio ele teve um investimento médio de 180 mil, né, foi o que nós aportamos, o que eu aportei, na verdade, para fazer essa transformação. E, como eu falei, pela fé, porque naquela época foram formas, né, de angariar esse investimento, então eu não tinha esse valor, então eu fui para bancos, né, instituições financeiras. Chegou a fazer, por exemplo, uma linha de crédito para pequenos empreendedores nesse sentido? Sim, fiz 2 linhas. Quais então, você usou? Eu usei o Pronamp, né, que é uma linha do governo, e outra linha alinhada ao meu banco de relacionamento. Ok. Né, foi um apoio mesmo através do relacionamento com o meu banco. Desse valor investido, você já conseguiu ter esse valor inicial de volta? Sim, considerando que a gente tem em média hoje 3 anos, né, para a gente ter o retorno do valor investido em um negócio tradicional, principalmente no modelo de franquia, eu estou há 7 meses, né, de operação e eu já estou muito satisfeito com o investimento feito. Então, se eu dizer, já teve o retorno? Não tive. Mas tudo converge para mim ter um retorno muito rápido. Né, diferente do que o mercado fala de retorno de investimento sobre um empreendimento. E você que está assistindo pode perceber que aqui no fundo a gente está com toda uma movimentação, o pessoal toda hora está aqui tomando um cafezinho, comendo algo.
Quais, então, as perspectivas desse negócio? As perspectivas são grandes, né? Porque existe um propósito por trás do negócio, né? De realmente ser um espaço para quem valoriza a comida minimamente processada. Eu falo muito essa palavra porque realmente hoje, em meio ao ultraprocessamento, comidas que não nos agregam e que não nos dá saúde, precisa se falar muito disso. Então, sendo esse espaço que vende saúde, né, que é o que nós queremos vender, experiência, comida afetiva, saúde, expectativas são muito grandes. Por quê? Pela necessidade, né, que eu vejo de podermos falar disso, do produto, inclusive sem glúten, né, uma vez que eu foco na mandioca e no milho como minha principal matéria-prima, eu falo de possibilidades de fazer produtos sem glúten, sem sofrer tanto. E são produtos muito brasileiros, né, enfim. Então, o nosso foco, inclusive, é focar nisso, né, nos derivados de mandioca, do milho, justamente porque a gente entende que, no geral, se foca muito no trigo, né, nos derivados do trigo. Então, a gente quer ir nessa contramão, alinhado à oportunidade de oferecer saúde, saudabilidade. Leonardo, a gente vai aproveitar que você está aqui. Fala pra gente, para quem está assistindo em casa, pensa em empreender, 3 dicas que você daria de cara. Super, obrigado. Primeiro, não tenha medo, por mais que nós temos. Então, não tenha, mas tem. Eu tenho, todos nós temos. Mas não se veja limitado pelo seu medo. Então, crie uma ideia, né, alinhado àquilo que você já tem habilidade. Eu estou falando de uma ação que eu tive de 14 anos de experiência, né, dentro do varejo, dentro de alimentação. Então, eu já tinha uma experiência de alguma forma, os riscos são menores, né? Então, é importante reduzir os riscos, e para reduzir os riscos precisa se ter uma experiência. Então, veja dentro do seu elo de atuação o que você é bom. Boa, já tem uma iniciativa. Agora partiu para ações, né? O que eu preciso para realmente tirar isso do papel? Preciso trazer as empresas parceiras, um estúdio para posicionamento da marca, o registro da marca, fornecedores, enfim. Então parte para essas necessidades e aí depois realmente age, que é o principal desafio, né? Esse medo, será se vai? Não, vai com tudo, né? Creia, enfim, tem essa fé, né? Para que você dê o primeiro passo e aí depois as coisas acontecem. Eu não conheço ninguém no meu ciclo de convívio, Miriam, que realmente que tinha esse sonho de empreender, empreendeu e se arrependeu. Então, assim, eu sou entusiasta do empreendedorismo, eu gosto de falar porque eu acho que o empreendedorismo ele é exponencial e quando ele vem junto com o propósito, né, com algo que você quer realmente resolver na sociedade, a probabilidade de dar errado é muito mínima, não tem muito erro. Tem que ter um propósito e você tem que fazer bem feito, né? Tem que trabalhar duro, né, trabalhar com muita dedicação, né, para, de fato, ter um resultado. Tá certo, então, Leonardo, muito obrigada. E para você que está em casa, acompanhe o nosso programa sempre na TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. Quer assistir o Ser Empreendedor no YouTube? Tá lá, youtube.com/TV Câmara Campinas, entra na nossa playlist, você vai ver tantas histórias inspiradoras lá. E até um próximo programa.